Sampaio zera departamento médico e Zé Augusto tem todos os atletas à sua disposição. Maranhão Atlético Clube deixa São Luís do Maranhão nesta quinta-feira com destino à Imperatriz. Tocantinópolis precisa vencer do Sampaio Corrêa e terá a estreia do técnico Júnior Amorim. Time do Cavalo de Aço focado para lacrar vaga diante do Macão para o mata-mata. Tudo bem, minha galera? Estamos chegando aqui com mais um conteúdo. Prazer aqui, prazer estar contigo. Aquela nossa perguntinha básica. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Deixe o seu joinha, não custa nada, é de graça. E você ajuda a gente a manter esta página no ar, tá bom? É o que a gente pede para você, então. Deixe o seu joinha e compartilhe, se você puder, com seus amigos, no seu grupo de amigos. Eu fico muito grato. Lembrando que os nossos conteúdos estão indo às 11 horas da manhã, 11h30, vamos combinar aqui, 11h30 da manhã ao ar. E também já temos a live hoje, né, do jogo do Real Madrid contra o PSG. E depois nós temos também mais o Fala Galera. Então, para você participar do Fala Galera, continua sendo a mesma coisa. Envie o seu áudio a qualquer momento que você puder mandar para nós. A gente vai ficar muito honrado e muito grato com a tua participação, porque a gente vai trazer você dentro dos nossos conteúdos. Se a gente tiver aqui em meio ao processo do conteúdo e você enviar o seu áudio também vai sair durante aqui os nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar do Sampaio Corrêa para iniciar aqui mais uma do canal Les Costa Narrador. O Zé Augusto tem todos os atletas à sua disposição. Você sabe que os últimos do departamento médico do Sampaio eram o Adriano e o Nadson. O Adriano já esteve, inclusive, relacionado no jogo passado, à disposição do professor, e o Nadson já esteve na transição, ou ainda está na transição, mas também já à disposição do professor José Augusto. Para esse confronto diante do Tocantinópolis, é provável que o Sampaio Corrêa faça uma alteração, ou duas alterações, dependendo muito daquilo que o professor estiver planejando para esse confronto diante do TEC, né, o Tocantinópolis, que será no próximo sábado. Isso porque o Caviz cumpriu a suspensão automática e pode voltar ao time. Mas quem sairia da equipe? Qual a dúvida do professor José Augusto? Bom, aí ele está tentando dirimir com treinamentos durante o decorrer desta semana. Hoje, quarta-feira, o treinamento será daqui a pouquinho à tarde. E mais uma vez ele coloca em campo aquilo que ele tem a sua ideia para o jogo e já começa a trabalhar exatamente a formação para esse confronto do próximo sábado. Cavi entraria no lugar do Pedro Dias ou teria uma outra opção? Bom, vamos começar aqui com o Pedro Dias. O Pedro Dias vem de fazer um excelente jogo, marcou gol, né? Então, quando o atleta joga bem, ele vai ter a punição ou ele seria promovido? O que é que você faria? Porque se ele tirar o Pedro Dias agora, ele pune o atleta que jogou muito bem, né? E aí retorna o Cavi, que é um outro excelente jogador, que a gente sabe que é da confiança do Zé Augusto, que já trabalhou há muito tempo. Mas eu diria o Pedro Dias, eu acho que não merece sair do time. Encontraria o Zé Augusto um lugar para Cavi no time do Sampaio? Qual jogador que poderia a gente dizer o seguinte, pô, teve bem, mas agora deu uma caídazinha? Dois. Dizem que ele está disputando agora, nesse momento, a vaga com o Jair. Pedro Dias um pouco mais atrás e o Cavi um pouco mais adiantado, fazendo aí esse setor com a manutenção do Stense no meio de campo. Essa seria uma boa formação? Sim, seria uma boa formação. O Jair é um ótimo jogador, está passando também uma fase boa no Sampaio. Talvez nos últimos 2 jogos não tenha apresentado a mesma eficiência de alguns outros jogos anteriores, inclusive até que marcou o gol. Mas é um jogador que também pisa na área, depende muito do sistema de
que o professor José Augusto estiver estudando para colocar em campo. O que eu não gosto é do Jair muito retraído entre os zagueiros. Aí eu acho que ele pode render um pouquinho mais à frente. Mas vamos esperar. São apenas comentários. Por que comentários? Porque a gente só vê a equipe jogando. A gente não vê os treinamentos. Estamos já cansados de falar a respeito disso. Mas só para pontuar que os comentários que a gente faz é exatamente daquilo que a gente observa dentro do campo. Então, pode ser que ele venha com essas mudanças. Ou pode ser até que não. Pode ser que mantenha o Pedro Dias na volância, com o Jair na meia direita e o Stense na meia esquerda. E aí obedecendo uma linha. E essa linha, ele também estuda a possibilidade de um retorno. E pode ser o retorno do Nadson ao time principal, ou ainda de uma movimentação dentro do contexto de ataque, com uma entrada pela direita, o Adriano pelo lado esquerdo, né? E o jogador centralizado ainda continuaria sendo o Erivan, que até se movimentou muito bem. Mas ganharia o Jean uma nova oportunidade no Sampaio Corrêa como titular, ou o Enzo poderia aparecer nessa titularidade? Bom, o jogador é que se escala. Eu sou muito dessa vibe, né? dessa ideia de que para você se escalar você tem que estar bem. Mas essa opção que eu falava pelo lado direito não é o Nadson, porque o Nadson poderia até ser essa opção, mas está retornando agora. Poderia ser quem? O Verdun, caindo pelo lado direito, ou até mesmo o Adriano com o Carral saindo do time. Por que o Carral saindo do time? Porque o Carral tem se escondido nos últimos jogos do Sampaio. Há muito tempo que ele não faz um grande jogo. Aí dizem, não, antes ele era novidade, agora está sendo bem marcado. Nem tanto, mestre, eu não vejo assim, nem tanto. Eu acho que o Carral tem se escondido do jogo. Eu não sei se os elogios foram demais e o jogador sentiu, mas pelo que a gente viu nos jogos que ele esteve muito bem, numa alta, numa crescente, a gente se acostumou a ver ele jogar em alto nível. Então, para se esconder do jogo, aí eu acho que o professor está certo nesse momento, se ele mexer do lado direito, resguardando o Carral para uma entrada futura, no caso do segundo tempo do jogo, e eu acho que poderia ser uma mexida pertinente. Porque uma coisa é você estar bem, outra coisa é você não estar. Você não está. Então essa mudança. E o Verdun jogou muito bem, né? Foi o grande nome do jogo do Sampaio Corrêa contra o Imperatriz. Então é o nome que você não vai tirar. Então o Adriano mesmo poderia fazer o lado direito, mantendo o Verdun, que jogou muito bem pelo lado esquerdo. E aí saindo o Carral. O que é que você acha? Então dê sua opinião também. O Zé poderia fazer essas alterações? Ou seja, vamos ver como é que ele poderia configurar esse time aí. Com o Cavi no time, ou sem o Cavi no time, com o Jair saindo, com o Pedro Dias formando com o Cavi, e o Zé acho que está trabalhando essa formação. Não é uma formação definitiva, é apenas trabalho da semana, para ele ver o que é que se encaixa melhor no Sampaio e colocar para cima do Tocantinópolis, que vem aí mordendo brasa, vem aí para tentar uma vitória, porque só a vitória interessa. O time vem de tropeços no campeonato, vem de goleada sofrida diante do Imperatriz e vem de perder mais pontos em casa ainda para o Maranhão Atlético, porque perdeu 2 pontinhos no empate em 1-1, quando vencia o jogo por 1-0. Então vai ser um adversário que trocou de técnico. O Reginaldo França, ele teve problema de saúde, pediu para deixar a equipe, e o Júnior Amorim, que já conhece o Sampaio, já passou pelo Sampaio Corrêa, passou por times aqui de São Luís, pelo Imperatriz, então agora vem como técnico do Tocantinópolis. Alguma coisa ele conhece. Então alguma dificuldade o Sampaio Corrêa deve ter, e aí o Zé precisa ter o Sampaio Corrêa muito correto nesse jogo. Bom lembrar que na primeira rodada, ou seja, eles se encontraram na terceira rodada da competição, o Sampaio Corrêa jogou lá, e você se recorda desse resultado? Sampaio e Tocantinópolis lá em Tocantinópolis, 0-0. O jogo ficou no 0-0,
Isto aconteceu na terceira rodada da competição. Então agora, sob nova direção, o time do Tocantinópolis vem para encarar o Sampaio Corrêa. Um adversário extremamente, eu diria, difícil. Você se recorda que o Tocantinópolis aqui em São Luís triunfou diante do Maranhão, ganhou de 3-2, então pronto. O resultado é o que interessa. O que aconteceu lá naquele dia, com o Maranhão perdendo muitos gols, com a arbitragem errando bastante, o Tocantinópolis foi 3 vezes lá e marcou, o resultado é que interessa. Ele ganhou aqui. E agora vem para tentar, no momento em que ele precisa da vitória, tentar triunfar e surpreender o time do Sampaio, que por sua vez precisa ter um jogo muito bom, muito correto, muito agudo para cima da equipe tocantina para conseguir esse resultado positivo e praticamente garantir a sua classificação para a sequência da competição. Sim, porque já faltam 2 rodadas e o Sampaio, como você sabe, ainda vai jogar uma fora contra o Parnaíba e depois fechar em casa diante do Iguatu. Os times cearenses não estão bem das pernas, não estão bem, vão se encontrar inclusive nessa rodada agora, nessa 12ª rodada, um tira ponto do outro, meu amigo, e aí realmente a coisa complica. E o Parnaíba ainda tem o adversário que é o líder, o Altos, já garantido e classificado. Há quem diga que o Altos vai tirar o pé do acelerador. Futebol é futebol, eu não acredito. Quanto mais números, quanto mais imponente estiver o Altos, muito melhor, para a confiança, para a autoestima do próprio jogador. Eu não acredito que o dirigente vai chegar para o jogador e pedir, não, desacelera, não, o jogador vai numa tocada, porque aí ele vai perder a moral, e você sabe que o time tem que estar focado o tempo todo. Então eu não acredito, eu acredito que o Altos, mais uma vez, vai fazer um grande jogo, a consequência do resultado é o que o Parnaíba puder fazer dentro das 4 linhas, diante de uma das melhores equipes da Série D, de uma equipe que ainda não soube o que é perder nessa competição. E na temporada, né? É bom que a gente possa combinar isso aqui. Então, o Altos e o Parnaíba, então essa rodada é a 4ª rodada. Na terceira rodada, quando eles se encontraram, o Altos ganhou lá no Pedro Alelaf, no estádio Mão Santa, em Parnaíba, por 2-0. O Maracanã ganhou o Iguatu de 1-0 jogando em casa, né? Aqui a diferença desses 2 resultados é que o Maracanã agora vai pegar o Iguatu lá em Iguatu, né? O Iguatu recebe o Maracanã. E o Altos, que ganhou o Parnaíba, lá fora de casa, recebe lá no Lindolfo Monteiro o time do Parnaíba. Vamos ver o que é que vai dar nessa rodada. Vai ser uma rodada muito, muito interessante, podendo até sacramentar, né, os maranhenses já até com, principalmente Sampaio e Imperatriz, como chegando quase lá, e o Maranhão Atlético Clube pavimentando bastante, se houver uma vitória, obviamente, a sua estrada com destino à classificação também. Não vai ser fácil essa rodada não, aí da competição. Então, o Sampaio Corrêa, para o confronto diante do Tocantinópolis, eu, se fosse o professor Zé Augusto, eu mantinha o time. Eu nem mexia no time que jogou, que jogou e venceu bem o time do Imperatriz. Mantinha ainda o Carral, mas eu comungo da ideia de que o Carral não está indo bem. Mas ele trabalha, como disse aí, várias alternativas para a gente ver. E eu espero que ele lance aquilo que ele achar que seja o melhor para o Sampaio Corrêa, porque ele está trabalhando, ele está acompanhando, ele sabe o rendimento de cada atleta no decorrer da semana. Mas o meu achismo é Renan Rinaldi no Golbal, na lateral direita. Dizem que o Rai está voando também, brigando pela posição com o Bal. Ian Christian, Wesley e do lado esquerdo o Fontes, Gabriel Fontes. No meio de campo, Cavi ao lado do Pedro Dias, o Pedro Dias, Cavi e o Estência, aí sobraria o Jair, a não ser que ele faça um quadrado no meio de campo, com o Eric Carral saindo do time, mas sem o Jair. Eric Carral do lado direito, ou Verdun, Erivan, Adriano pelo lado esquerdo. Esse seria um bom time do Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Tocantinópolis. Dê a sua ideia, manda a sua escalação, o que é que você pensa a respeito dos comentários que nós fizemos agora, mas muito em cima daquilo que está trabalhando o professor José Augusto
para lançar o que o Sampaio Corrêa tem de melhor. O Nadson pode ser uma opção muito boa e vai ser pelo lado direito, em substituição ao Carral, no momento que for necessário, que ele achar que o Carral não esteja rendendo. O Nadson deve ser relacionado para esse jogo. Entretanto, está em transição, já trabalhando com bola desde a semana passada, mas ainda não vai ser colocado, até porque a parte física também do jogador precisa ser mais aprimorada, né? Então, nesse primeiro momento, a gente não acredita na entrada do Nadson. Mas Sampaio Corrêa pode ser esse. Ainda tem esta quarta-feira à tarde para o professor José Augusto trabalhar. E tem também quinta-feira, sexta-feira e a pronto final. E o jogo acontece no sábado, às 16 horas, no Estádio Castelão. Maranhão Atlético Clube trabalhou já na manhã de hoje. O time atleticano tem pouco tempo para ajustar o time. O professor Marcinho, que deve ter apenas o retorno do Dudu, deve ser apenas essa mexida que ele vai fazer no time em relação aos últimos jogos, ao jogo diante do Tocantinópolis, sabe que da importância que é encarar o Imperatriz jogando em casa, mas o Maranhão Atlético na terceira rodada, na fase de ida, ganhou de 3-0 com autoridade, hein? O Imperatriz aqui no Estádio Castelão em São Luís, e agora vai sabendo que é um adversário muito complicado, difícil de ser batido, vivendo uma grande fase, mesmo que venha de derrota para o Sampaio Corrêa, diante da sua torcida, vai ser um adversário muito difícil. Entretanto, o Maranhão tem histórico diante do Imperatriz, em sempre endurecer, em sempre trazer bons resultados, conquistar bons resultados diante do adversário. E o Marcinho deve então colocar o Dudu no meio de campo, nas demais posições, deve ser o mesmo time, com o Jean no gol, com o Igor Nunes na lateral direita, centralizado ali o Júlio Nascimento com o Kevin, e do lado esquerdo o Radija, Dudu voltando ao time com o Railson e o Jorge, e lá na frente o Rian, Clecione e Vagalume. Deve ser esse o time, não creio que haverá mudanças no Maranhão para esse confronto diante do Maranhão, e olha, é um bom time para encarar, para tentar um bom resultado em cima do time do Paulinho Kobayashi, que sabe que é preciso ter a tranquilidade, aproveitar as peças que tem. A dupla diária não se ouve muito bem ali com o Nasson, com o Pedro, o Penalva, acabaram se atrapalhando um pouquinho e, enfim, pode ser que ele faça algumas mudanças na equipe do Cavalo de Aço, até porque você vem de uma derrota de 3-0. Jogando em casa diante da torcida, ele já vai poder contar com o Café, que foi o último reforço do Cavalo de Aço anunciado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ainda anunciaria mais o meia e continua no mercado para buscar esse meia. Então vai ser um confronto difícil, onde você tendo as peças à sua disposição, você pode ter mais opções para colocar. O Railan indo bem, o Ícaro é um outro ótimo jogador, o Papel não está jogando ou marcando os gols, e centroavante vive de marcar gols. Talvez ele possa mexer também no comando de ataque. Vamos aguardar os treinamentos da semana para ver o que é que o Paulinho Kobayashi vai mandar diante do Maranhão Atlético Clube. Pode mexer com o papel ou não, porque a bola tem que chegar para o cara poder colocar para dentro. Ele é um artilheiro, já mostrou que é um artilheiro, embora não esteja tendo o mesmo desempenho do Campeonato Maranhense, mas é um artilheiro. Então, é isso, minha galera, essa rodada aí da competição. Vamos ver aí quais os jogos dos demais grupos que nós vamos ter em relação a esse placar da 12ª rodada aqui da competição. Não é nem isso aí, mas eu já vou tirar, já coloquei esse placar aqui dessa 12ª rodada, então, para a gente dar uma olhada. Tá aqui, ó, 12ª rodada, então tá chegando aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Esse aqui foram os resultados que já aconteceram, mas eu quero trazer aqui a 12ª rodada, que é aquilo que vem por aí e já no próximo fim de semana. Vamos dar uma olhada grupo por grupo, trazer. Esse aqui é o grupo A1, né, onde nós vamos ter o confronto agendado aqui para sábado. Todos os jogos aqui acontecendo no sábado? Não, tem domingo também. São 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. Trem e Gás acontecendo. O jogo vai ser lá no Zerão, em Macapá. O Independência recebe na Arena Floresta, lá em Rio Branco, o Maitá. Isso aqui é o clássico de lá, né? O Independência contra o Maitá, lá no Acre.
Tunaluso Brasileira contra o Manauara, domingo no Francisco Vasquez, às 15 horas, pontualmente, 15 horas. Vai concorrer lá com a decisão do Campeonato Mundial de Clubes. Manaus recebe o Águia do Pará. O jogo domingo às 17 horas e 30 minutos. Também, né? 17h30, lá tem fuso horário, lá em Manaus. Sampaio Correia e Tocantinópolis, agendado para as 16 horas lá em Tocantins. Altos e Parnaíba, neste sábado às 16 horas. Lá em Tocantins não, perdão, aqui no Estádio Castelão, gente. Sampaio e Tocantinópolis, no Estádio Castelão. Altos recebe o Parnaíba também no sábado. Iguatu contra o Maracanã, 17 horas lá em Iguatu. Imperatriz, 19h30, recebe o Maranhão Atlético. Vou dar uma corridinha aqui. Santa Cruz e de Pernambuco contra o Santa Cruz de Natal, jogo dos Santas, né? Horizonte Ferroviário para domingo às 16 horas. América de Natal contra o Central também domingo 16h30 na Arena das Dunas. Souza recebe o 13 de Campina Grande, agendado também para domingo às 16 horas e 30 minutos do Marizão, lá em Souza, na Paraíba. União Tocantins contra o Jequié da Bahia, Sergipe e Lagarto, Barcelona e Juazeirense, Penedense e Asa, Aparecidense e Goianésia, Porto Velho e Goiânia, Luverdense e Misto. Teremos também Capital e Ceilândia, Nova Iguaçu e Maricá, Pouso Alegre, Boa Vista, Portuguesa e Água Santa, Porto Vitória e Rio Branco. Penúltimo grupo, A7, Monte Azul e Inter de Limeira, Cascavel contra o Cianorte, Tabirito e Goiatuba, Operário e Uberlândia. No A8 tem São José e Brasil, Azuriz e Joinville, Guarani e São Luís de Ijuí. E teremos na segunda-feira Marcílio Dias e Barra, lá de Santa Catarina. Esse jogo será às 20 horas, portanto, é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Fim de semana, os jogos acontecendo sábado, domingo e também na segunda-feira. São jogos, né, moçada? São jogos. Dá uma passadinha aqui só para o desencargo de consciência, para ver se tem algum torcedor que manda aqui o seu áudio para nós. Não tem nenhum torcedor que mandou ainda, mas os comentários todos e os áudios durante o dia nós vamos colocar, inserir no Fala Galera, tá bom? Então não deixe de mandar seu áudio para nós a qualquer momento, que a gente vai capturar seu áudio e vai colocar aqui no Fala Galera, que não terminou, muito pelo contrário, a gente amplia muito mais a tua pergunta, o teu comentário, o que você quer saber sobre o Sampaio, sobre o Imperatriz, sobre o Maranhão Atlético Clube, e na medida do possível, se nós soubermos, nós com certeza vamos falar. E vamos trazer sempre noticiário, treinamentos da equipe, o que é que elas estão fazendo, tudo isso nesse contexto aqui do canal Laércio Costa Narrador, porque aqui você sabe que você tem voz, você tem vez, a gente valoriza aquilo que você comenta, aquilo que você fala para nós dentro do canal Laércio Costa Narrador. Portanto, nos ajude, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para notificações e deixe o seu joinha. Só para finalizar aqui o nosso conteúdo de hoje, para dizer o seguinte: Fluminense infelizmente caiu, né, no Mundial de Clubes, não deu lá para o Flusão, mas ficamos entre os 8 melhores, né, com os nossos 4 representantes, chegamos até as oitavas, as quartas, chegamos até as quartas. O Fluminense agora na semifinal vai voltar porque perdeu ontem, mas fez um jogo muito convincente. Você não foi goleado, você não passou vergonha. Futebol brasileiro, é claro que os brasileiros estão se encontrando, os brasileiros europeus e os brasileiros aqui do nosso país, porque os nossos melhores jogadores vão embora. Então como é que você vai lutar contra esses gigantes que podem tirar por milhões e milhões de euros os nossos melhores jogadores? Palmeiras perdeu o Endrick no ano passado para o Real Madrid, esse ano já perde só garoto de 18 anos, né? Jogadores de 18 anos, para o Estevão, agora para o próprio Chelsea. Que mais? O Chelsea já trouxe o João Pedro, que foi cria de Xerém, lá do Fluminense, que matou o Fluminense ontem, pediu desculpas, embora dizendo que não, pediu sim. Quando você faz
esse gesto para a torcida e só abre os braços e depois faz isso aqui, você está pedindo desculpa para a torcida. Então não adianta dizer que não pediu, porque que sentiu sim os gols, 2 gols que ele marcou agora. É um atleta, é um profissional, está sendo pago pelo Chelsea e ele chegou lá para fazer isso. E é isso aí. Mas é isso mesmo. Você faz o gol, que tem que fazer, com dor no coração. Mas está de parabéns o Fluminense, Renato Gaúcho, todos aqueles, né, que tiveram nesse contexto, fica o legado da seriedade, da respeitabilidade, de como trabalhar para o futuro. O intercâmbio é importante da Europa com o nosso país, o sul-americano, com todo o futebol sul-americano, para que o futebol sul-americano também possa evoluir muito mais ainda. Muito importante. Minha galerinha, um grande abraço, fique com Deus, muito legal a tua companhia. A gente se reencontra a qualquer momento com mais um conteúdo aqui no nosso canal da Escolta Narrador. Por isso é que a gente fala, ó, acione o sininho para as notificações. É importante porque a qualquer momento a gente vem com Fala Galera e aí você já vai ser notificado pelo YouTube e a gente vai chegar junto com certeza com seus comentários e a gente traz um conteúdo de prima. Além do Fala Galera, claro que tem notícias do seu clube, notícias do futebol nacional, aquela palhinha, Mundial de Clubes daqui a pouquinho, tem o Real Madrid e o PSG, o time que quer fazer uma temporada perfeita. Se ganhar do Real Madrid, for para a final e ganhar a final, então vai para uma temporada perfeita, o atual campeão da Champions League, enfim, ganhou tudo. O PSG é o comando do Luiz Henrique. Vamos ver o que vai dar. Grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até o próximo conteúdo, abração de coração, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, São Luís do Maranhão.